O Aurélio 37, Pinotti tem chance de ser candidato no São Paulo em 2026? O Pinotti havia se aproximado da atual gestão, né? Vocês lembram do Vinícius Pinotti? É um cara de enorme capacidade financeira que empresta dinheiro para o São Paulo para contratações, depois passa a conviver e participar da vida política do São Paulo. Mas não acho que esse é o caso não, tá, Aurélio? Hoje, na teoria, o nome da situação é o Carlos Belmonte, que é o homem forte do futebol, mas o Belmonte vai precisar de resultados para poder se candidatar, caso contrário ele não sairá, e aí os caras vão ter que pensar num outro nome. Chegaram a especular que a ex-esposa do Júlio Casares, a Mara Casares, eles já se separaram, que ela seria o nome da situação, que ela teria interesse, mas não tem a menor chance, tá? O Jodar quer saber se o São Paulo voltou a negociar com o lateral do Barcelona. Voltou. Há uma intenção de fechar com o Carabali, lateral direito. O Carabali quer jogar no São Paulo, o Carabali tem essa intenção. O grande problema é que o time dele lá no Equador só aceita negociar o Barcelona, só aceita negociar em definitivo, que é bastante dinheiro. Acho um negócio difícil, tá? Cola, com a saída do treinador do Fortaleza, será que o Kevin Andrade ainda pode negociar com o São Paulo? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. A condição para ele ser emprestado era uma condição de alguém que não estava sendo utilizado pelo técnico. É possível que chegue um outro técnico e fale, opa, quero ver o Kevin Andrade antes dele ser negociado. Por falar no São Paulo, deixa eu contar que Gonzalo Tapia, o atacante chileno, contratado junto ao River Plate, já está na capital paulista. Ele desembarcou nas últimas horas no aeroporto de Guarulhos, vai passar por exames médicos e assinar contrato por uma temporada, empréstimo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, já sabe que precisará desembolsar $2 milhões. Há também uma obrigação de compra caso o Gonzalo Tapia dispute pelo menos 50% das partidas durante o período de empréstimo, e cada partida é contabilizada desde que ele dispute pelo menos 45 minutos. Jogador que havia ido muito bem na Universidade Católica do Chile, mas com a camisa do River Plate foi uma verdadeira negação, 7 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Quero contar também que o São Paulo já iniciou a venda de ingressos para a partida do próximo sábado, 21 horas, no Morumbi, contra o Corinthians. São Paulo que antes enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A saideira sobre o São Paulo, contei pela manhã que o Tricolor recebeu na semana passada a sugestão da contratação de Kevin Andrade, jogador que pertence ao Fortaleza, foi sugerido, é venezuelano, 19 anos de idade. São Paulo ainda não se posicionou sobre o que pensa sobre esse atleta. A decisão vai ser de Hernan Crespo. Se o Crespo topar, o São Paulo pode fechar com ele por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista. Preciso contar agora sobre as 4 saídas certas do São Paulo. O Tricolor está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco são paulino. Não ficam no Tricolor Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nessa segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe. O Tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o Tricolor decidiu desistir da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais por um atleta de 25 anos que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O Tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também o meio-campista. Todos precisam chegar sem custos. O Tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos. Agora te falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista.
As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, dois dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais duas novidades importantes sobre o São Paulo, o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de Pablo Maia ser vendido pelo São Paulo em julho. Você deve ter encontrado nas redes sociais notícias dando conta de que o volante tem negociações para deixar o Tricolor. Consultei o São Paulo e representantes do atleta e posso assegurar que não há nenhuma proposta oficial, nem algo parecido. Houve uma sondagem muito leve já há algum tempo de um clube espanhol e esse clube acabou por não seguir nas conversas, então o próprio staff do Pablo Maia dá a chance de uma negociação para julho como muito pequena, para não dizer mínima. Isso também tem a ver com o fato de que o Pablo, se recuperando de uma contusão que o afastou durante bastante tempo, ainda não conseguiu assumir o papel de protagonista no São Paulo. A expectativa é de que a partir da volta, após a pausa do Super Mundial, aí sim, ele retome a condição de titular absoluto e na janela de dezembro ou então em julho do ano que vem possa aparecer alguma coisa mais importante. Se o assunto é venda de volante, hoje o São Paulo está muito mais preparado para negociar o Bobadilla do que qualquer outro jogador. O paraguaio que perdeu espaço com o Zubeldia também não deve ser tão utilizado sob o comando do Hernan Crespo. Então, se pintar uma proposta que permita ao São Paulo pelo menos recuperar o investimento feito no jogador, esse negócio acontecerá. A saideira sobre o São Paulo, Hernan Crespo será apresentado nessa terça-feira como novo treinador tricolor. Agora te falar sobre o São Paulo, que andou sondando laterais direitos que atuam na Argentina. Os nomes: Advíncula, peruano de 35 anos de idade do Boca Juniors, e Fabrício Bustos, 29 anos, atleta do River Plate. Fabrício Bustos, você vai lembrar, teve passagem pelo Internacional entre 2022 e 2024. São Paulo nem pretende contratar um lateral direito, mas o Crespo é que tem batido nessa tecla sobre a necessidade de mais um jogador para essa posição, especialmente depois da saída do Igor Vinícius. Hoje o São Paulo conta com o Cédric Soares e com meninos. O Mike seria a primeira opção, mas o Mike tem mais 6 semanas de ausência por causa de uma lesão. O Igor Felisberto e o Ângelo hoje são avaliados pelo Crespo como muito jovens, muito novos para esse desafio. Até por isso, o Crespo é quem tem batido na tecla sobre a necessidade da contratação de um jogador. O Advíncula foi sondado, mas não deve haver avanços. A questão da idade, os 35 anos e a queda física do Advíncula, que teve sempre o seu porte físico como um grande trunfo, tudo isso contribui para que o São Paulo não demonstre tanta intenção. O Advíncula chegou a ter seu nome colocado numa lista de eventuais dispensados do Boca Juniors, mas o Boca garante que vai manter o atleta. Já o Fabrício Bustos, o grande lance é a questão financeira. Hoje ele está avaliado em 3 milhões de dólares. E o São Paulo não vai, em hipótese alguma, investir toda essa grana num lateral. É importante contar que o São Paulo tem hoje como prioridades a busca por atacantes de lado de campo e por um meio-campista. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.